família Smith inteira parece estar morta. A Beth virou apenas uma silhueta no chão, Summer e Morty foram destruídos, e o Jerry acabou queimado vivo. E o Rick, ainda consciente por algum milagre científico, usa suas últimas forças para admitir: Morty, você estava certo, o chili estava picante demais. Bom, isso não é uma prévia de episódio, é um tipo de jantar em família que até o Rick Prime consideraria exagerado. Mas a pergunta que essa cena deixa não é apenas o que explodiu, é muito pior. Essa é realmente a família que nós acompanhamos há tantos anos? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao canal Entre Dimensões. O episódio final da 9ª temporada se chama Field of Dreams e o teaser conseguiu fazer exatamente o que uma boa prévia precisa fazer. Ele mostrou o suficiente para traumatizar a gente. É sério, dá até um negócio ruim de ver isso. Mas ela escondeu um contexto necessário para transformar cada segundo em uma teoria completamente maluca. A cena apresentada, ao que parece, é o resultado de um jantar em família que terminou de uma maneira um pouquinho pior do que quando Jerry tenta puxar assunto na mesa. Bom, tudo indica que alguma coisa explodiu dentro dos personagens. Pode ter sido um ingrediente alienígena, um organismo colocado na comida, uma reação molecular ou apenas mais uma receita do Rick que deveria vir acompanhada de extintor e de um seguro de vida interdimensional. Bom, a explosão ela foi tão violenta que a Beth praticamente desapareceu, deixando somente sua silhueta marcada no chão. É aquele tipo de estrago que o Rick provoca na garagem e depois manda o Jerry limpar. Bom, como se um pano molhado resolvesse uma explosão molecular, né? O Jerry, por outro lado, aparentemente não explodiu como os outros. Ele foi queimado vivo, porque nem durante uma tragédia coletiva esse homem consegue sofrer de uma maneira minimamente digna. Bom, todo mundo recebe uma morte instantânea, mas o Jerry assina o pacote premium de sofrimento. Olha, e nem adianta chamar o Sr. Mystics para ajudar, porque eles já sofreram demais tentando ensinar o Jerry a jogar golfe. Bom, apesar do humor absurdo, a imagem é realmente brutal e triste. A série mostra todos os membros da família derrotados ao mesmo tempo, sem suavizar a destruição. É justamente nessa hora que Rick e Morty faz aquilo que sabe fazer melhor. Coloca uma piada completamente idiota no meio de uma situação emocionalmente devastadora. Bom, Rick olha pro Morty e admite que o chili estava picante demais. É uma última frase ridícula, mas também estranhamente humana. No fim de tudo, o homem mais inteligente do multiverso não faz uma declaração emocionante para a família. Ele faz uma avaliação gastronômica. Só que essa frase também pode ser uma distração. O Rick pode saber perfeitamente o que aconteceu e estar usando o chili como uma última piada, ou realmente pode ter colocado alguma substância perigosa na comida e subestimado o resultado. Bom, considerando o histórico dele, as duas possibilidades são igualmente irresponsáveis. Agora, chegamos à grande questão. Essas são as versões principais dos personagens? Bom, quando falamos de Rick e Morty, uma família morta nunca é apenas uma família morta. Pode ser uma realidade alternativa, uma simulação, um futuro possível, um grupo de clones, ou até mesmo mais uma família isca depois do Multiplicity. Bom, acreditar imediatamente na primeira família Smith que aparece é como acreditar no Rick quando ele promete uma aventura simples de apenas 20 minutinhos. Você já sabe que alguma coisa horrível vai acontecer. O Rick 637 é o personagem com maior possibilidade de sobreviver. Ele possui implantes, corpos substitutos, protocolos de emergência e toda a história do tal do Projeto Fênix. A própria 9ª temporada já mostrou que cortar, separar ou destruir partes do seu corpo deixou de ser uma garantia de qualquer coisa. Rick não é mais uma pessoa, é praticamente uma assinatura de um programa. Você destrói o aparelho, mas a conta continua ativa em outro dispositivo. O Morty também pode estar protegido. Depois de tantas aventuras, seria lógico o Rick ter instalado nele algum sistema de recuperação ou criado um backup biológico. Se o Rick ainda estiver levando o Morty para as missões sem nenhum protocolo de segurança, bom, então ele cuida do neto pior do que cuidou da realidade Cronenberg. Olha que naquela ocasião ele simplesmente desistiu do planeta inteiro e mudou de dimensão.
Mas e a Summer, o Beth e a Jerry? Bom, eles representam um problema muito maior. Não existe nenhuma confirmação de que os três possuem o mesmo nível de proteção. Summer aprendeu muito com o Rick e está cada vez mais parecida com ele. Mas inteligência e sarcasmo não ressuscitam ninguém. A Beth possui toda aquela questão envolvendo sua possível clonagem e a existência da Beth espacial. Mas outra Beth estar viva não torna a morte dessa menos real. E o Jerry? Bom, o Jerry sobreviveu a tanta coisa que talvez a incompetência dele tenha desenvolvido resistência própria. Mesmo assim, nessa cena parece que finalmente encontram o ponto fraco do personagem, que é tempero. Porém, a maior pista não está nos corpos, está no tema do episódio. A descrição oficial utiliza a referência de Tom Sawyer, Bro. Na história de Tom Sawyer, o personagem foge e é dado como morto e aparece no próprio funeral para observar a reação das pessoas. Além disso, outros materiais promocionais já brincaram com a possibilidade do Maury morrer, até com a ideia de ele visitar o próprio funeral. Isso muda completamente a leitura do teaser. Talvez a explosão não seja o final do episódio, talvez apenas uma das mortes que o Maury encontrará durante a história. Ele pode viajar por realidades nas quais morreu, observar diferentes funerais ou descobrir o que aconteceria com a sua família depois da sua ausência. Também existe a possibilidade do Maury fingir a própria morte para descobrir se o Rick realmente se importa. Claro, depois de tudo que aconteceu entre os dois nessa temporada, motivos para isso não faltam. O Rick disse que o Maury nunca o fez feliz, mexeu na empatia do garoto e quase transformou o neto em uma versão genérica do Evil Maury. Isso é o equivalente emocional de usar os apagadores de memória. O Rick consegue esconder o problema, mas nunca corrige o estrago que foi provocado. Por isso, o verdadeiro centro do último episódio pode não ser a morte física da família. Quem sabe seja o rompimento definitivo da relação entre o Rick e o Maury. Talvez o Maury precise assistir o próprio funeral para entender o quanto sua vida vale. Talvez o Rick seja obrigado a encarar o mundo sem o neto. Ou talvez os dois descubram que continuam juntos não porque formam uma dupla super saudável, mas porque estão presos em um ciclo de dependência que atravessa todas as dimensões. A minha aposta, é que a cena realmente acontecerá dentro do episódio, mas não será o fim permanente da família principal. Pode ser uma realidade alternativa, uma visão, uma simulação ou uma linha temporal que será desfeita. Só que ressuscitar os corpos não significa apagar as consequências emocionais. O Rick pode restaurar alguém com tecnologia, mas ainda não inventou um botão capaz de recuperar a confiança. Esse teaser ele funciona porque mostra uma cena aparentemente verdadeira e esconde completamente a realidade a qual ela pertence. Em Rick and Morty é como abrir um portal e enxergar somente o que existe do outro lado. Aquilo pode ser real, mas não significa que seja o nosso universo. A tragédia está visível, as coordenadas dimensionais é que continuam escondidas. Agora eu quero saber a sua teoria. Essa é a família principal? O Tilly realmente provocou a explosão? O Maury vai assistir ao próprio funeral? E principalmente, a Summer, a Beth e o Jerry conseguirão voltar depois disso? Deixa sua teoria nos comentários antes do episódio estrear, porque depois fica fácil bancar o Rick e fingir que já sabia de tudo. Bom, não se esquece, inscreva-se no canal Entre Dimensões para acompanhar as próximas teorias e análises e loucuras do multiverso. Do multiverso para sua tela.